Existe uma história que circula há mais de uma década. A NASA teria iniciado um programa de exploração oceânica, descoberto algo perturbador nas profundezas e imediatamente abandonado os oceanos para focar apenas no espaço. Dependendo da versão, o que encontraram vai de criaturas colossais a estruturas que nenhum ser humano deveria ver. A história é falsa, mas o que existe de verdade nas profundezas é mais perturbador do que qualquer teoria. Em fóruns, vídeos e redes sociais, essa teoria raramente aparece como especulação. Ela vem acompanhada de uma frase que parece dar peso a tudo. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos oceanos. E essa parte, apenas essa, é verdade. O oceano profundo continua sendo um dos ambientes mais desconhecidos da Terra. Em vastas regiões abissais, nenhum ser humano jamais esteve presente. Não existem fotografias. Apenas mapas incompletos, sinais de sonar e informações fragmentadas. Foi nesse vácuo de conhecimento que nasceu a pergunta: a NASA realmente encontrou algo e decidiu parar de explorar? Para responder, precisamos voltar a 1978. Surpreendentemente, existe um elemento verdadeiro nessa história. A NASA realmente participou de projetos oceânicos, mas o papel da agência era completamente diferente do que se imagina. Naquela época, cientistas enfrentavam um problema. Era impossível observar oceanos inteiros a partir de navios. Então surgiu uma ideia revolucionária. Em vez de observar o mar da superfície, por que não observá-lo do espaço? O resultado foi o satélite SeaSat, lançado em 1978. Equipado com instrumentos avançados, ele monitorava ventos, temperatura do mar e altura das ondas em escala global. Pela primeira vez, cientistas podiam observar os oceanos de forma contínua. O objetivo era puramente ambiental: compreender correntes, clima e padrões atmosféricos. E então, depois de apenas 105 dias em órbita, o satélite parou de transmitir. Nos vídeos que alimentam a teoria, o fim do SeaSat é o ponto de virada. O satélite teria detectado algo inesperado. Algo tão alarmante que a NASA teria preferido fugir do planeta a continuar explorando. Mas os documentos oficiais contam outra história. Quando os pesquisadores analisaram os registros técnicos, encontraram uma explicação muito mais simples: uma falha elétrica crítica. Um curto-circuito comprometeu sistemas essenciais e encerrou a missão prematuramente. Para os cientistas envolvidos, foi uma enorme frustração. Os dados coletados em apenas 3 meses já demonstravam o potencial da observação oceânica via satélite. Nenhum relatório menciona objetos desconhecidos, nenhuma estrutura misteriosa, nenhuma descoberta extraordinária. Mas a pergunta que ficou no ar é válida. Se os oceanos são tão importantes, por que recebem tão menos atenção que o espaço? E aqui está o ponto que quase ninguém considera. Explorar o oceano profundo é absurdamente difícil, em alguns aspectos, mais complexo do que enviar equipamentos para o espaço. O primeiro obstáculo é a pressão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta uma atmosfera inteira. Em regiões abissais, aquelas além dos 4.000 metros, a pressão pode ser centenas de vezes maior do que na superfície. Qualquer equipamento precisa resistir a forças capazes de esmagar estruturas metálicas como se fossem latas. Foi exatamente isso que o mundo testemunhou em junho de 2023. O submersível Titan, da empresa OceanGate, transportava 5 pessoas até os destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. Durante a descida, o contato foi perdido. Dias depois, investigadores concluíram que o veículo sofreu uma implosão catastrófica. Em grandes profundidades, quando a estrutura cede, o colapso acontece em frações de segundo. A água invade com força devastadora, mas a pressão é apenas o começo. Existe também a escuridão. Abaixo de 1.000 metros, a luz solar simplesmente desaparece. O oceano profundo é um ambiente permanentemente escuro. Não basta chegar até lá. É preciso iluminar, mapear e interpretar um mundo onde a visibilidade é praticamente nula. E não para por aí. Mesmo com todos esses obstáculos, o pouco que conseguimos observar é extraordinário. Nas regiões abissais, onde não chega luz solar, existem ecossistemas inteiros que não dependem de fotossíntese. Criaturas que sobrevivem de quimiossíntese, convertendo compostos químicos de fontes hidrotermais em energia. Peixes com dentes translúcidos. Lulas bioluminescentes,
organismos que parecem ter saído de outro planeta. Em 2012, James Cameron desceu até a Fossa das Marianas, 10.898 metros de profundidade. Ele descreveu o lugar como um vazio lunar. Mas mesmo ali, na pressão de mais de 1.000 atmosferas, encontrou vida. As criaturas abissais que habitam essas profundezas não são monstros. São sobreviventes de um mundo que opera sob regras completamente diferentes das nossas. E aqui está o que torna tudo ainda mais impressionante. Estima-se que mais de 80% do oceano permaneça inexplorado. 8 em cada 10 quilômetros quadrados do fundo do mar nunca foram vistos por olhos humanos. O oceano não esconde portais ou civilizações perdidas, mas esconde algo talvez mais fascinante. Um ecossistema inteiro, evoluindo em isolamento por milhões de anos, que mal começamos a compreender. E